A festa, que aconteceu no belo jardim da fazenda ornamentado com flores do campo, foi muito animada. Após o jantar, Aline desejou voltar para Curitiba. Carlos Alberto organizara 2 quartos de hóspedes para o filho e Agnes e para Atílio e Aline, pois não gostaria que eles dirigissem de volta para Curitiba naquela noite. Além disso, eles poderiam saborear um bom vinho, sem precisarem se preocupar. Assim, após o jantar e antes de servirem o bolo, Atílio e Ricardo levaram Aline para o sítio, que ficava ao lado da fazenda. Os 2 homens deixaram Aline descansando no quarto e retornaram para a festa, que estava animada. Os meninos divertiam-se dançando ao som do grupo musical, mas, de repente, Ângelo parou de dançar e pulou na frente do palco. Surpreso, Murilo perguntou: por que parou? A brincadeira está divertida. Você está com aquele olhar estranho, primo. O que está vendo? A vovó Laodiceia chegou. Ela está feliz e sorrindo. Ela não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Não estou vendo minha avó. Ela está no hospital. Você não pode contar mentiras, Ângelo. Não estou mentindo. Ela está sorrindo para nós aqui, e há uma moça muito bonita ao lado dela. Ela é um espírito coberto de luz. Agnes conhecia bem o filho e imediatamente identificou que Ângelo estava tendo uma de suas visões extrafísicas. Ela, então, aproximou-se do filho e perguntou: está tudo bem, querido? Ângelo pulou do palco para os braços da mãe e disse: a vovó Laodiceia está aqui, mamãe. Ela desencarnou. Que nossa querida amiga descanse em paz, filho. Não fique assustado. O espírito dela está aqui para se despedir das pessoas que amava. Onde ela está neste momento? Ao lado de Murilo, beijando seu rosto. Cristina está ao lado dele. Ela também se despediu da vovó Cristina. Sim, ela deu um beijo na cabeça dela. A vovó está se aproximando de nós. Vamos para um lugar mais tranquilo. Quero me despedir dela. O espírito de Laodiceia e o espírito de Yolanda seguiram Ângelo e Agnes para um recanto mais afastado da algazarra dos convidados. Diante de Ângelo, Laodiceia abaixou-se e beijou a face do menino, que ficou emocionado. O garotinho, então, repetiu as palavras de Laodiceia para a mãe após vê-la beijar Agnes. A vovó está dizendo que sentirá saudades de todos nós, mas que está feliz em partir. Ela pediu para dizer à tia Aline que tenha força e não se deixe levar pela tristeza. Disse também que o melhor da vida é descomplicar as coisas e ser feliz. Ela também pediu a tio Atílio para cuidar de tia Aline, e está mandando um beijo para a vovó Magda e pediu para agradecê-la pela prece. A vovó deixou um beijo no ar para todos nós e se foi, mamãe. Agnes secou as lágrimas e abraçou Ângelo, que também ficou emocionado. Não chore, querido. Seu dom é maravilhoso. Você permitiu que eu me despedisse de minha amiga. Obrigada, filho. Vendo Agnes e Ângelo com os olhos marejados, Murilo perguntou: então, é verdade? Minha avó realmente morreu? Eu sinto muito, Murilo. A vovó Laodiceia esteve aqui e se despediu de todos nós. Não precisa chorar, querido. Ela estava bem, feliz em partir e deixou um recado para sua mãe. Nós sabíamos que ela estava muito doente. Agora, ela seguiu de volta para casa para ficar junto com o vovô César. Queria que os 2 estivessem aqui comigo. Quero minha mãe, tia Agnes. Me leva até ela. Eu o levarei, querido, mas não seria melhor aproveitar mais um pouquinho da festa? Já viu a mesa do bolo? Há muitos docinhos diferentes. Temos que esperar o hospital entrar em contato com seu pai e notificá-lo do desencarne de sua avó. Atílio percebeu que algo estava errado e deixou a pista de dança após ver Agnes conversando com os meninos na varanda da casa. Ele chamou Ricardo,
e os dois foram até eles. Filho, eu estava procurando. Você deixou a vovó Cristina dançando sozinha na pista de dança. Murilo levou as mãozinhas à cabeça e disse: Papai, ela não sabe dançar e fica me agarrando. Não gosto desse grude. Pai, seu celular está ligado? Não, filho. Desliguei durante a cerimônia e me esqueci de religá-lo. Hoje é dia de festa, e acredito que ninguém ligará para mim. Meu irmão, ligue o seu celular e verifique se há alguma chamada perdida do hospital. O que está acontecendo aqui? Os três andaram chorando. Perguntou Ricardo. Papai, a vovó Laodiceia esteve aqui para se despedir. Ela estava coberta por uma luz clara e deixou um beijo. Ricardo olhou para a esposa, que confirmou com a cabeça. Atílio, então, ligou o celular e constatou que havia várias chamadas perdidas do hospital e mensagens de Beatriz. Ao ler o recado que ela deixara, ele disse: Beatriz deixou muitos recados e no último ela escreveu que Laodiceia faleceu. Tenho que avisar Aline. Não sei como ela reagirá, pois está deprimida. Até tirou uma licença médica do colégio. É melhor falar com o Dr. Carlos. Pergunte a ele o que devemos fazer. Atílio ligou para o hospital, e notificaram-no oficialmente do falecimento de Laodiceia. Em seguida, ele foi conversar com o Dr. Carlos, que também estava na festa e recomendou que Atílio desse um calmante suave para Aline para que ela se mantivesse acordada para se despedir da mãe. Agnes deixou os meninos aos cuidados da mãe, pois Cristina não tinha condições de ficar com eles. Ela havia tomado várias taças de vinho e estava levemente embriagada. Magda ficou triste ao saber do desencarne da amiga. Ela levou os meninos para dentro do casarão, pediu para um dos garçons servir uma bandeja de doces e bolo para as crianças e depois tentou fazê-los dormir um pouco. Magda pediu a todos que não falassem sobre o desencarne de Laodiceia para os noivos, pois não queria estragar a noite especial dos nubentes, que, pela manhã, partiriam para a lua de mel no Caribe. Ela também ligou para o piloto do jato particular da família e pediu-lhe que cancelasse o voo devido ao falecimento de Laodiceia. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Atílio, Ricardo e Agnes entraram no sítio de Carlos Alberto tomando cuidado para não fazerem barulho, pois sabiam que precisavam ser cautelosos para dar a notícia para Aline. Agnes entrou no quarto e deitou-se na cama ao lado de Aline, que acordou e perguntou: Terminou a festa? Onde estão os meninos? Ficaram lá com minha mãe. Você sabe como é vovó Magda. Ela quer os meninos sempre por perto. Atílio veio com você? Sim, ele está na sala conversando com Ricardo. Diga a ele que preciso de um remédio para dor de cabeça. Tive um sonho com minha mãe. Que ela estava se despedindo e me deu um beijo na testa. Foi tão real. Deixe que eu pegue o comprimido em sua bolsa de remédio. Agnes acendeu a luz e tirou da bolsa de Aline 2 comprimidos. Um era o calmante suave que ela tomava quando se sentia muito angustiada e outro era um comprimido para dor de cabeça. Ela fez Aline tomar os 2 medicamentos dizendo: Quando fico com dor de cabeça forte, tomo 2 comprimidos. Tome. Você ficará bem. Agnes, está acontecendo alguma coisa? Você está estranha e não é boa atriz. Tome os comprimidos que lhe direi tudo o que quiser. Aline tomou os comprimidos com um grande gole de água e pediu: Agora me conte o que aconteceu nessa festa. Atílio dançou com outra mulher? Neste momento, Atílio entrou no quarto e disse: Eu não dançaria com nenhuma mulher daquela festa. A única mulher que me interessa não estava lá. Amor, você está melhor? O enjoo passou, mas a dor de cabeça ainda não. Tomei o 2º comprimido essa noite. Logo passará. Eu ouvi dizer lá da sala que você sonhou com sua mãe. Foi isso mesmo?
Sim, e foi tão real. Senti o toque do beijo dela. Mamãe me disse para eu ser forte e se foi. Querida, ela realmente esteve aqui. Ligaram do hospital avisando que minha mãe morreu. Aline abraçou Atílio e chorou copiosamente. Neste momento, Agnes deixou os dois sozinhos e aproveitou para trocar de roupa no quarto de Roberta, onde deixara uma pequena mala com as roupas da família. Atílio consolou Aline até que ela pegasse no sono e voltou para Curitiba com Ricardo para tomar as providências para o sepultamento de Laodiceia. Agnes ficou cuidando de Aline, e Carlos Alberto retornou ao sítio trazendo Cristina, que estava embriagada. Prestativa, Agnes foi ajudá-lo a colocar a mulher debaixo do chuveiro, e, depois de lhe darem um café quente e forte, contaram a Cristina sobre o desencarne de Laodiceia. A festa terminou quando amanheceu, e Magda finalmente contou aos noivos sobre o falecimento da amiga. Apesar de estar em lua de mel, Roberta fez questão de comparecer ao velório e ao enterro de Laodiceia. Pedro acompanhou e agradeceu à madrasta por avisar o piloto do jatinho, e todos se reuniram na mesma sala de velório onde César fora velado anteriormente. Capítulo 65. Apesar de já esperar pelo desencarne da mãe, Aline chegou à sala do velório muito debilitada, sentindo profundamente a partida de Laodiceia. Ela ficou sentada ao lado do caixão da mãe, com a cabeça baixa, deixando as lágrimas rolarem por sua face. Às vezes, ela levava um lenço de papel até o nariz para secá-lo, mantendo-se alheia a tudo. Aline não registrava a presença dos amigos e vizinhos de Laodiceia. Reni chegou ao velório e foi cumprimentar Aline. A vizinha tocou-lhe o ombro suavemente e chamou-a, retirando-a do vazio em que sua mente imergira. Aline, eu sinto muito. Laodiceia fará muita falta. Aline levantou a cabeça lentamente e, sem compreender o que Reni dizia, perguntou: O que faz aqui? Reni estranhou o olhar duro e a força que Aline usou para fazer aquela pergunta. O que faço aqui? Foi isso que você perguntou? Sim, Reni. O que faz aqui? Estou aqui para me despedir de Laodiceia, minha amiga querida e vizinha de tantos anos. Vi sua mãe nascer, crescer e se tornar uma mulher forte. É uma pena que não venceu a doença. Sentirei falta dela. Sua velha fofoqueira. Você sempre falou mal de minha mãe pelas costas. Eu te conheço. Gosta de fazer maldades. Aline, o que há com você? Perguntou Reni assustada. Saia da minha frente. O que você fez à minha família é imperdoável. Não se faça de boazinha agora, sua velha alcoviteira. Deixe minha família em paz. Ficarei aqui para defender Aline e meu neto de sua presença desagradável. Atílio e Ricardo aproximaram-se das duas mulheres, pois Aline levantara a voz para falar com Reni. Atílio segurou as mãos da esposa e perguntou: O que está acontecendo, amor? Não trate Dona Reni dessa forma. Essa velha alcoviteira não deveria estar diante do caixão de minha mulher. Atílio olhou para Ricardo, que imediatamente procurou por Ângelo na sala, mas o menino estava com Magda no jardim. Os dois sabiam que Aline não estava falando por si mesma. Ricardo, então, tirou Reni rapidamente da sala dizendo: Não leve a sério o que ouviu de Aline, Reni. Ela não está bem. Está sob efeito de calmantes, pediu Ricardo. Parece que ela não perdoou meus erros passados. Sei que acusei a família pelo desencarne de seu irmão Rômulo, mas achei que essa história tivesse ficado no passado. Por que ela está me acusando agora, Ricardo? Justamente neste dia triste de despedida? Que estranho. Aline não parece ser ela mesma. Está com a voz grossa. Por alguns segundos, parecia César falando. Parecia que ele estava me acusando. César? Foi minha impressão.
Deixe-me sentar um pouco. Quero esquecer essas acusações, que já deveriam ter sido esquecidas. Afinal, quem não erra? Não é verdade? Descanse um pouco e não leve a sério o que ela disse. Aline está fora de si. Quer tomar uma xícara de café? Eu aceito, pois estou precisando refazer minhas forças. Senti meu estômago se revirar com a força que Aline usou nas palavras para me acusar. Ricardo chamou Agnes para conversar e explicou o que ocorrera na sala do velório. A moça levou Reni para a lanchonete que havia dentro do cemitério, enquanto Ricardo pegava Ângelo pela mão e levava-o para a sala onde Aline estava. Ele perguntou: Filho, poderia me dizer se há algum espírito ao lado da tia Aline? Concentrando-se para ver a outra dimensão, o menino fechou os olhos, respirou fundo e disse abrindo os olhos: Vovô César está ao lado dela e está nervoso por não encontrar a vovó Laodiceia aqui. O espírito dela não está aqui? Não é comum quem desencarna assistir ao próprio velório e sepultamento. É comum isso ocorrer, mas espere um pouco, papai. Senti a presença dela. Agora compreendi. Vovó Laodiceia está iluminada e vibra em uma dimensão acima, por essa razão. O vovô César não está conseguindo vê-la. Ela está jovem e bonita. E como está o vovô César? Nervoso. Como está a aparência dele? Consegue ver luz à sua volta? Não. O vovô aparentemente está bem, no entanto, está muito bravo por não conseguir encontrá-la. Obrigado, filho. Você pode brincar lá fora. Fique com a vovó Magda e com Arthur. Posso tomar um sorvete na lanchonete? Hoje está uma manhã quente, não acha? Tudo bem, garoto. Tome um sorvete e depois fique quietinho e obediente com seus avós. Logo, logo meus pais chegarão do sítio, e você ficará com a vovó Cristina. Ela não gosta muito de brincar comigo. Ela só dá atenção ao Murilo. Ela ainda pensa que ele é o filho dela. Eu já disse que ele não é mais meu tio Rômulo, mas ela não me dá ouvidos. Sua avó sente saudades de meu irmão, querido. Não implique com ela, pois não foi fácil enfrentar a saudade do filho, que partiu ainda muito jovem. Ângelo foi correndo para a lanchonete, quando percebeu que Magda e Arthur haviam levado Murilo para lá. Ricardo ficou parado perto da porta observando Aline. Os movimentos que ela fazia realmente lembravam os de César quando estava nervoso. Ele esfregava uma mão na outra, demonstrando sua impaciência. Ricardo aproximou-se e disse baixinho para Atílio: Aline está sob a influência do pai. Ângelo viu César ao lado dela. Essa não. O que faremos para ele deixar Aline em paz? É melhor falar com o Dr. Carlos. Ele disse que compareceria ao velório mais tarde. E até ele chegar, Aline distratou mais da metade dos amigos que vierem cumprimentá-la. É melhor ficarmos ao lado dela para impedir a manifestação nervosa do espírito de César. Imaginei que ele estivesse em um lugar melhor. Ângelo me contou sobre o resgate de César no dia do sepultamento. O que Ângelo disse a respeito de meu sogro? Ele falou que, aparentemente, César está bem, mas que não existe luz à sua volta. Ele está nervoso, pois deseja encontrar a amada, mas ainda não conseguiu. O espírito de Laodiceia não está aqui? Ângelo disse que ela está em uma dimensão diferente da que César está, e, por essa razão, ele não registra a presença da esposa. Ele disse que Laodiceia está iluminado e com aparência mais jovem. Compreendo. Laodiceia sempre demonstrou estar em um nível evolutivo acima de nós. Pobre César. Não encontrar a amada o deixou nervoso. Até mesmo com a velha Reni ele voltou a implicar. Reni ficou chocada quando Aline começou a revirar o passado e acusá-la rudemente. Aprendemos que, quando alguém desencarna, os sentimentos do espírito se intensificam.
César sempre teve leves restrições a respeito de Dona Reni, contudo, estando agora do outro lado, o que era leve se tornou intenso. Melhor não mantermos rixas com as pessoas. Não quero ter que administrar esses sentimentos negativos depois do meu desencarne. Não deve ser agradável fazer de uma gota d'água uma tempestade. Pelo olhar de Aline, essa tempestade ainda não passou. Nós temos que fazer César enxergar o espírito de Laodiceia. E como faremos isso, Ricardo? Não sei. Acho que seria melhor esperarmos o Dr. Carlos nos orientar. Quando ele chegar, perguntarei o que fazer para resolver essa situação. Até lá, é melhor que fiquemos de olho em Aline. Mas não posso ficar o tempo todo ao lado dela, pois as pessoas estão chegando ao velório e muitas querem conversar. Não posso me negar a fazer companhia a elas, disse Atílio. Ficarei ao lado dela quando você tiver de sair. Chamarei Agnes para nos ajudar nesta situação estranha. Eram 4 da tarde quando o Dr. Carlos chegou com a esposa. Até então, não estava sendo fácil controlar a raiva de César, que, naquele momento, manipulava a filha. Quando o Dr. Carlos entrou na sala, bastou olhar para Aline para perceber que ela não estava só. Ele aproximou-se e convidou-a para dar uma volta no jardim. Por fim, disse ao ouvido dela: sei que você está com sua filha. Acalme-se, César. Você terá o que deseja. Acompanhe-me. Agnes e Ricardo, que estavam ao lado de Aline, não precisaram falar nada para Carlos. Ele cumprimentou o casal e disse: compreendi o que se passa aqui. Darei um jeito de César enxergar Laodiceia para que consiga se despedir de todos nós e, se for possível, seguir com ela. Ele se tornou um espírito perdido, Dr. Carlos. Não, Agnes. Nosso irmão está atravessando um período de limpeza da negatividade que ele permitiu entrar em sua vida. Você se recorda de como ele era agitado e nervoso? É verdade. Ele nunca foi um homem calmo e tranquilo. Podem nos acompanhar até um recanto mais tranquilo lá fora. Não queria conversar com ele diante de todos os amigos de Laodiceia. Não sabemos a reação que César terá ao longo desta conversa, e eu não gostaria de chamar a atenção das pessoas que não aceitam ou não acreditam que os espíritos possam intervir em nossas vidas. Claro, doutor. Nós o acompanharemos. Chamarei Atílio e encontrarei com vocês lá fora. Poderíamos seguir para o estacionamento. Lá deve ser um lugar mais tranquilo para termos essa conversa, não acha? Perguntou Agnes. Não sei se um estacionamento seria um bom lugar para isso. Vocês sabem se existe uma capela neste cemitério? Ah, sim. Sei onde fica, mas não tenho certeza se está aberta. Sigam para lá com a Aline. Pedirei à administração que abram a capela. Levarei meu irmão assim que encontrá-lo, disse Agnes. Fernando e Carlos seguraram o braço de Aline, e Ricardo seguiu na frente. As pessoas que haviam ido ao velório de Laodiceia olhavam admirados para Aline, que estava estranha. O grupo distanciou-se dos olhares curiosos e encontrou Agnes e Atílio, que estavam na frente da capela com a chave do local na mão. Assim que os 3 aparecerem na pequena alameda, Agnes abriu a porta e rapidamente todos entraram. Ela, por fim, fechou a porta para evitar que fossem incomodados. Carlos pediu ajuda aos espíritos e proteção para todos, pois sabia que aquele não era um lugar apropriado para estabelecer uma conversa com espíritos, contudo, era necessário. Ele confiava nos amigos espirituais que faziam a escolta do grupo e pediu concentração e atenção. Quando todos se acomodaram na capela, Carlos conversou com César e o fez afastar-se de Aline. Fernanda permitiu ser o aparelho de transmissão para essa conversa, pois possuía mais controle sobre sua mediunidade, e assim o casal conduziu o esclarecimento do espírito. César contou o que acontecera com ele após seu resgate,
salientou que estava ambicioso para levar Laodiceia para casa, mas que não a encontrara no velório. Com calma, Carlos explicou a César por que ele não conseguia visualizar a esposa e o fez acalmar-se. Vibrando mais alto, César finalmente pôde ver o espírito de Laodiceia, que visivelmente dera um passo a mais que ele no caminho da evolução. Ele tentou aproximar-se da esposa, mas foi impedido pelos espíritos que estavam ao lado dela. César não compreendia o que estava acontecendo, e Carlos prometeu-lhe que ele se encontraria com sua amada assim que ela pudesse visitá-lo. César, então, lançou um beijo no ar para Laodiceia e recebeu de volta o carinho da esposa. Ele retornou para a vibração compatível ao seu estágio evolutivo e foi escoltado de volta ao local que condizia com sua vibração. Pouco depois, todos voltaram para a sala do velório, e Aline já se mostrou mais cordata e calma. Capítulo 66. Após o sepultamento do corpo de Laodiceia, Carlos e Fernanda convidaram Aline e Atílio para seguirem ao centro espírita. Carlos sentia que Aline precisava de um banho de energia positiva para reequilibrar-se, pois, naquele momento, ela cogitava novamente suicidar-se. Estava muito triste e sentia-se órfã. Aline agradeceu o convite, contudo, recusou alegando estar muito cansada. Ao notar a necessidade daquele atendimento pela expressão desenhada no rosto de Carlos, Atílio insistiu. Nós iremos, amor. Será rápido. Depois, voltaremos para casa, e você finalmente descansará. Vamos, mamãe. Ângelo me disse que está vendo duas sombras ao seu lado. Ele disse que será melhor orientá-las para depois descansar em casa. Seu primo fala demais. Vocês não percebem que preciso dormir um pouco? Querida, não gostaria de discutir esse assunto. Dr. Carlos pediu, e nós iremos. Ponto final. Não quero, Atílio. Aline alterou o tom de voz, o que fez Cristina e Agnes, que estavam a poucos metros do grupo, se virarem e olharem na direção dela. Dr. Carlos não gostava de escândalos, então, se posicionou diante de Aline, segurou a mão da moça e disse com voz firme olhando nos olhos da paciente. Entre em meu carro e não fale nada. Eu a levarei para a clínica, e você ficará internada. As sombras a que Ângelo se referiu são de dois suicidas, Aline. Sua vibração baixa os atraiu. Você quer que eles fiquem colados em você? Por seu filho e pela paz em seu lar, me acompanhe agora. Aline arregalou os olhos, pois sentiu medo de ter uma recaída. Ela, então, entrou no carro de Carlos e ajeitou-se no banco traseiro sem dizer uma só palavra para os seus. Carlos disse para Atílio. Nos dê meia hora e depois siga para o centro espírita com seu filho. Nós cuidaremos de Aline. Farei o que me pede, doutor. Obrigado por cuidar dela. Sua mulher é determinada quando coloca um pensamento na mente, mas não percebeu que esse pensamento não é dela. Aline precisa mandar os espíritos embora. Carlos entrou no carro e acomodou-se no banco do passageiro ao lado de Fernanda, que conduzia o carro. Atílio foi se despedir das pessoas que tinham ido ao velório e que conversavam em uma rodinha na calçada do cemitério. Ele aproximou-se segurando a mão de Murilo, que correu para os braços da avó. Magda perguntou. Está tudo bem, meu amor? Não está, vovó. Minha mãe não está bem. Dr. Carlos levou minha mamãe para... Para onde, papai? Para o centro espírita. Aline conseguiu companhia por baixar a vibração. Ela está deprimida. Não fique preocupado, querido. Dr. Carlos cuidará bem de sua mamãe. Você quer ir para a casa da vovó? Não, eu quero ficar com a mamãe. O menino fez um biquinho para chorar, e Atílio levantou e colocou no ombro dizendo. Vamos ficar ao lado da mamãe. Não precisa chorar. Ela está bem, filho. Ricardo,
Você poderia levar Dona Reni para casa. Eu seguirei direto para o centro. Claro. Meus pais passarão o fim de semana em minha casa. Sem a presença de Roberta, eles dizem que o sítio ficará muito vazio. Senti um ponto de ciúmes em suas palavras. Impressão sua, meu amigo. Sou tão querido por meus pais. Eles passam semanas sem entrarem em contato por telefone. E, quando ligam, perguntam primeiro de Ângelo. Que calúnia, meu filho. Você sabe que eu amo. Assim como amo Roberta e como sempre amei Rômulo. Nós temos que seguir para o aeroporto. Atílio, deixe meus sentimentos para Aline. O piloto está nos esperando impaciente. Obrigado por ter comparecido ao sepultamento de minha sogra, Pedro. Agradeço a você também, Roberta. Obrigado por adiar sua lua de mel para nos dar essa força. Família para todas as ocasiões. Estamos todos juntos, uns apoiando os outros. Quando você tiver notícias de Aline, me mande uma mensagem, pediu Roberta. Enviarei a mensagem para deixá-la tranquila. Parabéns pela união. Que ela seja sempre abençoada. Desejo-lhes uma boa viagem. Fiquem todos em paz. Eu preciso ir. Quer que eu vá com você, Atílio? Não precisa, Arthur. Pelo olhar cansado de minha mãe, ela precisa dormir um pouco. Realmente, estou cansada. Já são 2 noites seguidas sem descansar. Fiquem bem, meus queridos. Se precisar de algo, ligue para mim, filho. Nós ficaremos mais um tempo no Brasil. Todos se despediram e entraram em seus carros. Estavam cansados e precisando colocar o sono em dia. Atílio chegou ao centro e tocou a campainha. Ainda era cedo para os trabalhos, que se iniciariam depois das 7 horas da noite. Fernanda abriu o portão, e os dois entraram. Murilo estava dormindo aninhado no ombro do pai. Fernanda comentou. O pequeno estava tão cansadinho. Não há ninguém que possa cuidar dele em casa. Não, todos estavam cansados. Espero que o tratamento de Aline não demore muito. Como ela está, Fernanda? Está melhorando. Tenho certeza que ela sairá da sala dos cristais mais fortalecida e equilibrada. Atílio sentou-se em um banco no salão principal com Murilo adormecido em seus braços e olhou para o relógio, que marcava 5:30 da tarde. Ele desejava que a esposa saísse rapidamente do tratamento antes que os frequentadores do centro chegassem. Atílio também estava muito cansado e desejava tomar um banho e dormir até o dia seguinte. Faltavam 10 minutos para as 7 horas da noite quando Aline deixou a sala. Dr. Carlos realizaria a palestra daquela noite e despediu-se da amiga e paciente dizendo: Amanhã, às 8, em meu consultório. Quando entrou em casa, Atílio notou que Aline estava mais calma e equilibrada. Ele preparou um sanduíche na pequena cozinha do apartamento, deu banho em Murilo, fez o menino comer um lanche e colocou na cama. Depois do banho, o menino acabou despertando e não quis mais dormir. O garotinho, então, foi para o quarto da mãe, deitou-se ao lado dela e começou a acariciar os cabelos de Aline até ela dormir. Atílio deitou-se na cama do filho e dormiu ali mesmo. Na segunda-feira, somente por volta do horário do almoço, a família despertou. Atílio recordou-se de que Carlos marcara um horário para Aline e foi falar com a esposa. Perdemos a hora com seu analista, amor. Dormimos demais. Não se preocupe, querido. Carlos ligou, e eu disse que estávamos exaustos para irmos à consulta. Expliquei a ele que precisávamos dormir até mais tarde hoje. E como você está? Melhor. Ainda estou triste por ter perdido meus pais, mas a vida continua. Tenho de superar a distância e a dor da minha saudade. O tempo será seu aliado, querida. Só não baixe demais sua vibração.
Os dois espíritos foram afastados ontem. Sim, eles se foram. Não quero ninguém me colocando para baixo. Tenho de ser forte. Mas tudo isso é difícil sem minha mãe ao meu lado. Você sabe quanto essa mulher lutou para me manter viva. Não fique pensando nos acontecimentos tristes de sua vida, querida. Deixe o passado ficar onde deve ficar. Vivo hoje. Hoje. Sim. Estou melhor e ficarei melhor a cada segundo deste dia. Atílio, o que acha de aceitarmos o convite de sua mãe para passarmos o dia na casa dela com Arthur? Queria ficar dentro daquela piscina de água quentinha, relaxando. Minha mãe nos convidou. Quando? Ela deixou uma mensagem em meu celular essa manhã nos convidando. Disse que não sairá de casa hoje. Vamos. Poderíamos levar Ângelo conosco. Tenho certeza de que Murilo e ele adorariam passar algumas horas dentro daquela piscina. Que bom vê-la mais alegrinha. Ligarei para minha mãe avisando que iremos para lá. Pedirei a Agnes que deixe Ângelo nos acompanhar neste passeio. Aline e a família tiveram uma tarde agradável. Ela tentava esquecer a tristeza que apertava seu peito, brincando com os meninos na piscina. O mentor de Ângelo aproximou-se e explicou sobre o resgate de César e sua purificação no umbral. Arthur mostrou-se cético em relação a um espírito usar uma criança para se manifestar e questionou a invasão mental, como ele classificou a comunicação espiritual por meio de Ângelo. O menino respondeu ao avô. Vovô Arthur, sou eu, Ângelo, quem está falando agora? Eu escolhi essa forma de ajudar meus irmãos encarnados. Não desejei esperar crescer para dar início ao meu trabalho de divulgação sobre a melhor forma de viver. Vovô, eu não estou sendo usado pelos espíritos. Escolhi essa forma de ser útil às pessoas. Meu espírito já passou pelo caminho evolutivo e deu passos largos, conquistando por mérito a luz que todos buscam alcançar. Naturalmente, tenho muito a aprender ainda, mas digo que não sou ignorante das leis que regem o universo. Sou uma criança diamante, da nova era. Pesquise a respeito do assunto, vovô Arthur. Ângelo sempre assustou as pessoas que não estão acostumadas com sua desenvoltura para explanar sobre diversos temas, Arthur. Está tudo bem. Meu neto é um pequeno sábio que veio nos ensinar, disse Magda. Será um prazer ouvi-lo. Desculpe-me por imaginar que os espíritos estivessem abusando de sua inocência infantil na comunicação. Estou disposto a aprender sobre a espiritualidade com meu neto de 5 anos. Vovô, o senhor poderia pedir a seu mordomo para nos servir uma taça de sorvete? A água está quente, e fiquei com calor. Depois, conversaremos sobre o que aconteceu com o vovô César. Todos riram, e Magda tocou o sino, chamando um dos criados da mansão. Uma mesa foi posta ao lado da piscina com muitas guloseimas que os meninos adoravam. O requinte com que tudo foi servido animou Aline, que tentava ficar calma e manter sua mente no presente e esquecer sua dor. Dentro da piscina havia degraus em um dos lados, e Ângelo posicionou-se em um deles para começar a falar, atraindo, assim, a atenção dos empregados. Arthur estava curioso, pois, desde o desencarne de sua primeira esposa, ele tornara-se um estudioso da espiritualidade. Alguns fenômenos ocorreram dentro da mansão e chamaram a atenção de Arthur e de Pedro para estudarem o assunto. Ele ficou encantado ao ouvir Ângelo usar palavras que normalmente uma criança de 5 anos não usaria. O que Arthur e todas as pessoas ali presentes não conseguiam ver era a luz que iluminava o espírito de Ângelo, dando ao seu campo de energia brilho reluzente, parecido com o de um diamante. Capítulo 67. César estava em tratamento e fora lhe concedida a liberdade de conhecer a cidade que habitava. Após seu resgate no cemitério, ele foi conduzido por um velho amigo e Cicerone. Os raios de sol não penetravam o local, e havia uma grande comunidade habitando aquele lugar.
Não se tratava de uma cidade planejada por arquitetos do astral superior. Lá, só havia um pequeno posto de atendimento com um médico e 2 enfermeiros. César e o amigo caminharam um pouco, mas encontraram uma construção de madeira com 2 andares onde funcionava uma escola. Não havia movimento de alunos entrando e saindo das aulas, mas, quando César foi convidado a entrar, deparou-se com meia dúzia de estudantes dentro de uma sala assistindo a aula. Na sala ao lado, também havia movimento, e ele perguntou ao instrutor. Observei que pelas ruas há uma grande circulação de espíritos. Onde estão os alunos desta escola? Você é bom observador, César. Aqui, nós não forçamos nada. Nada é imposto à população, contudo, a maioria dos espíritos infelizmente não tem interesse em aprender. O que vocês ensinam não é bom para os espíritos desta comunidade. Seria de grande proveito para todos, mas, infelizmente, muitos não querem aprender. O fato é que, quando um espírito deseja buscar conhecimento, mais aprende e mais é cobrado. Afinal, a vida não cobra de quem ainda não tem conhecimento das coisas. Vida? César, você não se sente vivo? Muito vivo. A morte realmente não existe. Gostaria muito de estar ao lado de minha esposa. Quando poderei vê-la? Ainda não percebeu que não é mais um homem casado? Você não é mais comprometido com Laodiceia, César. Acabou seu compromisso. Você agora é um homem solteiro e deveria estar com aparência mais jovem, afinal, o espírito não envelhece. Esqueça um pouco a aparência que tinha quando estava encarnado. Você não tem mais aquela idade. Posso ficar jovem como você? Claro que sim. Isso acontecerá quando você tirar de sua mente que é um homem da terceira idade. Aquele corpo gasto pelo tempo ficou no passado. Aqui tudo funciona de acordo com o pensamento. Você pode criar o que desejar. Mas cuidado com o que deseja, pois será responsabilizado por tudo o que criar. Sempre imaginei que seria acolhido depois do meu desencarne em um lugar bonito, numa cidade banhada de luz, cheia de flores e de bela arquitetura. Esta comunidade, contudo, não tem um fiapinho de grama, muito menos flores. Nas viagens astrais que eu realizava quando trabalhava no socorro dos desencarnados, eu notava a presença de luz. Afinal, onde estou? Está onde precisa estar, César. No umbral. E onde está Laodiceia? Quando Laodiceia desencarnou, ela habitou a colônia Renascer. Por que não posso habitar essa colônia? O que terei de fazer para ficar ao lado de minha esposa? Se esforce, César. Em breve, você estará com sua Laodiceia. Depois de assistir ao registro de todas as suas encarnações, você certamente descobrirá um novo sentimento por nossa irmã Laodiceia. Desapegue-se, César. Aqui tudo é novo, e sua dependência precisa terminar. Soube que ela foi habitar a cidade de nível 3. Existe certa distância evolutiva entre vocês. Sempre soube que ela era uma pessoa mais lúcida e mais evoluída que eu. Ela teve garra para lutar como uma leoa para manter nossa filha viva. As mulheres costumam ser mais fortes quando se trata dos filhos. É como na natureza. A fêmea da espécie protege o filhote. Quem sabe não era isso que ela precisava vivenciar na última encarnação? Eu não sei se Laodiceia precisava mostrar sua força nesse sentido. Ela sempre foi uma mulher cordata e obediente aos meus caprichos. Devo reconhecer que fui intolerante com ela e não percebia que necessitava da presença de minha esposa para ficar bem. Vamos deixar as muletas para lá. Ainda não existe na criação divina um ser que nunca a tenha errado, César. Venha ver onde fica seu alojamento. Não me diga que ficarei em uma das casas desta comunidade. É melhor do que ser um interno no sanatório de dementados, não? Você quer ir para lá expurgar sua energia densa.
Não quero. Vamos para minha pequena casa, então. Apesar de não gostar de pobreza, prefiro ir para lá. Cada um recebe de acordo com o mérito, César. Se você tivesse maior mérito, poderia estar na cidade do terceiro nível evolutivo. Nós temos o que merecemos. Quer uma dica? Não se queixe. Agradeça e estude para ter mérito para deixar este nível. Se estudar e viver de acordo com o que aprendeu, evoluirá. Estudar. Todos que vivem aqui sabem disso. Eles não querem evoluir e deixar este lugar sem luz. Como lhe disse, César, o saber acarreta cobranças. Não basta apenas o saber. É preciso agir de acordo com o que aprendeu. A visão da maioria dos que vivem aqui não é ampla. Eles desconhecem que existem lugares floridos e banhados pela luz do sol. Não tiveram um aprendizado como são no centro espírita e ignoram que podem melhorar. Como lhe disse, ninguém cobra nada. Se nos procuram querendo informações, nós aconselhamos, contudo, a maioria não quer sair da zona de conforto. Viver nesta pobreza e desorganização não faz diferença para esses espíritos, pois eles desconhecem que o Criador tem muito a oferecer. Você já tentou subir para deixar o ciclo das reencarnações? Sim. Temos 3 oportunidades para subir a escada e passamos por sessões com psicólogos, que analisam nosso comportamento e as memórias que despertam erros e desavenças do passado. Toda uma catarse é gerada por nossas lembranças. Você não conseguiu deixar o ciclo. Para conseguir transpor os degraus da escada, terei de estar com a mente leve e purificada. Olhando para os registros de minha vida, que mostram os desafios que enfrentei, percebo que esses desafios são como vírus nocivos que contaminam a mente. Se não for controlada, uma emoção gerada nos tira da pureza inicial. Nós perdemos o equilíbrio de nossas emoções e os degraus se tornam intransponíveis. Penso que não conseguirei ultrapassar esse ponto em minha evolução, pois carrego mágoas do passado mais recente, sem falar das outras experiências pretéritas de que ainda não me recordo. Não julgue os degraus como um caminho intransponível. As palavras têm força em qualquer lugar em que você esteja. Cuidado. Sugiro que diga que você consegue e se esforce para isso. Eu mesmo farei a última tentativa em breve. Se conseguir, você sairá do ciclo. Tenho certeza de que nunca mais voltará a este lugar para auxiliar os espíritos recém-chegados. Engano seu, César. Disserei sempre que minha presença se fizer necessária. O trabalho de auxílio ao próximo faz que eu me sinta útil. É nesse setor que existem espíritos que precisam de ajuda. O trabalhador chega onde é necessário. Sou seu necessitado da vez. Você poderia me mostrar minha humilde residência? César apontava para o lado que aparentava estar mais tranquilo, sem tantos transeuntes agitados e nervosos. Não é bem naquele setor tranquilo que você ficará. Sua casa fica do outro lado, César, onde seus irmãos estão mais agitados pelas ruas. Tenha cuidado. Aqui existem espíritos que, com uma boa conversa, poderão colocá-lo em uma grande enrascada. Não se aventure fora dos limites da cidade. Existem grupos de vingadores que estão sempre à procura de escravos para servi-los. Seja esperto. Quando a proposta for irrecusável, boa demais, desconfie e me chame. Nós daremos um susto no aliciador de espíritos ingênuos. Quando Anísio entregou a César a chave de sua nova morada, ele abriu a porta e encontrou uma mesa tosca, 2 bancos de madeira velhos e uma cama com um colchão de palha coberto por um lençol amarelado. Uma lâmpada iluminava o ambiente, onde havia também uma espécie de pia sem torneira e algumas louças dispostas em uma prateleira. No canto havia uma cortina que escondia algo parecido com um banheiro. César olhou para lá e não precisou perguntar. Anísio abriu a cortina e disse: Se considere um espírito privilegiado.
A maioria dos moradores não tem banheiro. Eles fazem fila no banheiro coletivo, que é onde fica o poço. É preciso trazer a água em baldes. E para minhas necessidades básicas? Onde está o assento sanitário? Levante o ralo no fundo do banheiro. Pode usá-lo para defecar. Eu estava brincando com você. Tenho consciência de que sou um espírito e que não tenho mais um corpo físico para ter necessidades fisiológicas. Diga que está brincando comigo. César, responda-me. Seu corpo tem a mesma aparência daquele que você deixou ao desencarnar? Tem. Mas não estou mais encarnado. Não está, mas ainda continua muito ligado às necessidades do corpo físico. Você tem a necessidade de se alimentar, César. Obviamente que aqui não comemos nada que venha de animais, e, como pode ver, nada cresce neste solo longe da luz do sol. Então, você receberá seu alimento, que é energia para manter seu corpo lúcido e em movimento. De onde vem esse alimento? O que coloco nessas panelas e no prato? A cidade recebe um abastecimento de energia orgânica semanalmente. Os alimentos vêm das cidades onde a luz do sol faz morada. Novamente, você tem sorte. Alimentos orgânicos. O que devo compreender com isso? Que você receberá sua cota de verduras e legumes para preparar sua sopa. A energia desse tipo de alimento sustenta praticamente todos os espíritos dentro do ciclo reencarnatório. Sopa. Quando aprender a se alimentar de luz, você ficará abastecido de energia positiva e não precisará mais dessa sopa semanal. Não se preocupe, César. Você não sentirá muita fome e, assim, não usará o ralo de seu banheiro. Preciso me habituar a viver deste lado? Ainda sinto dor em meu peito, e o ferimento em minha cabeça ainda não cicatrizou. Onde está sua positividade para aliviar a dor e realizar a cicatrização rápida? Você desconhece o poder que tem, César. Vibre na positividade, mesmo estando em um lugar de vibração mais densa. Eu posso vibrar positivamente. Você deve vibrar, César. Mude sua vibração e se abasteça de boa energia. Viver na zona umbralina neste momento não significa que você tenha de ser um espírito perdido e ignorante. Descanse, meu amigo. Amanhã, se desejar, pode me procurar na escola. Existem muitos cursos bons que os novatos deveriam fazer para não caírem em armadilhas. Bom descanso, César. Obrigado. Nos veremos na escola amanhã. Espere. Como saberei que já é amanhã? Não se preocupe com o tempo, pois ele não existe aqui. Eu lhe garanto que o sol não nascerá no horizonte trazendo a luz do dia. Sinto muito. Quando despertar e estiver bem, siga para a escola. César fechou a porta, deitou-se na cama e tentou dormir. Ele ouviu um barulho estranho e gritos ao longe até que, vencido pelo cansaço, acabou adormecendo. Capítulo 68. 3 anos passaram-se acelerados. Aline e Atílio curtiram o nascimento de mais um menino, que veio trazer luz para a vida de todos. Murilo estava prestes a completar 9 anos e vivia encantado com a beleza e a alegria de Ana Júlia, filha de Roberto e Pedro. A pequena estava com 3 anos, e o menino gostava de carregá-la no colo, mostrando-lhe os animaizinhos no sítio de Carlos Alberto. Ângelo afirmava que Murilo e Ana Júlia se casariam quando se tornassem adultos. Agnes e Ricardo tiveram outro bebê, e Ângelo cuidava do irmãozinho com muito carinho e muita paciência. O pequeno chorava em demosia e calava-se nos braços ainda pequenos de Ângelo, que entoava canções infantis e lançava sobre ele energias positivas. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Atílio e Murilo começaram a se entender melhor. Pai e filho curtiram bastante a gestação de Aline, e, quando Nicolás nasceu, eles ficaram sozinhos no apartamento por 2 dias inteiros.
Murilo sentiu ciúmes do pai com o nascimento do irmão e passou a tratar Atílio com mais carinho, tornando mais fácil a relação dos dois. Magda e Arthur voltaram de Itália para conhecer o novo neto. Na maternidade, ao pegar Nicolás nos braços, Magda sentiu algo diferente. Foi como se aquela criança já tivesse feito parte de sua vida. Ângelo estava no quarto ao lado de Agnes, que também fora visitar Aline e o bebê. O menino olhou para a avó e disse: "Não o rejeite, vovó Magda. Ele está de volta à família." "O que você está falando, querido?" "Quem está de volta à família?" "Aquele que foi seu marido e pai de seus filhos. Ele voltou para aprender o que é o amor de uma família." "Ângelo, você deve estar enganado. O pai de Atílio e Agnes deve estar vivo em algum lugar do nordeste do país. Ele desencarnou faz mais de 20 anos, vovó." "A senhora não ficou sabendo do desencarne dele?" "Ele estava sozinho quando aconteceu. Saiu para nadar à noite no mar, sentiu cãibras e desencarnou. O corpo dele foi encontrado após uma tempestade a muitos quilômetros do hotel em que estava hospedado. Ninguém identificou o corpo dele, e ele foi sepultado como indigente. O espírito de seu ex-marido foi resgatado e retornou como seu neto, vovó. Não despreze por isso, pois ele precisa de nosso amor e aprender a dar valor à família. Agora é outra vida, outra história. Prometam que guardarão o segredo do que lhes disse aqui." Aline, Agnes, Arthur e Magda prometeram para Ângelo que não revelariam o segredo, principalmente para Atílio, que chegaram a odiar o pai por ele ter desaparecido sem dar notícias. Apesar de ter sido traída pelo marido, Magda não guardou rancor. Ela criou os filhos sozinha, fez tudo o que pôde para que nada faltasse a eles e só não conseguiu substituir a figura do pai para os filhos. Carregando o pequeno neto nos braços, Magda sentiu uma lágrima rolar de seus olhos ao descobrir o motivo de o ex-marido nunca mais ter dado notícias. Arthur secou o rosto da esposa, depositou nele um beijo suave e convidou Ângelo para acompanhá-lo até a lanchonete da maternidade. O menino deixou a janela onde estava, aproximou-se da porta e falou: "Vamos, vovô. Lá eu contarei detalhes sobre essa história. Sei que o senhor ficou muito curioso com o que eu lhes disse. Arthur, não dê muita confiança às histórias de meu filho. Ele gosta de brincar. Mamãe, eu não brinco com a verdade. Meu primo é a reencarnação de meu avô, pai de minha mãe de tio Atílio. Foi ele quem voltou. Não conte para o tio Atílio, pois ele precisa aprender a amar quem um dia odiou. Aprender a lidar com o abandono e a traição. Vovô, queria um sorvete de chocolate com cobertura de caramelo." Os dois deixaram o quarto, e Magda entregou o bebê para Aline e depois se sentou no sofá com certa palidez na face. Agnes apressou-se a oferecer um copo de água gelada para a mãe. "Fique calma, mamãe. Ângelo deve estar enganado. Meu pai deve estar vivo no Nordeste, em uma das belas cidades que existem por lá. Não creio nisso, filha. Eu mantive contato com a irmã dele por todos esses anos e nunca soube onde seu pai estava. A família até hoje busca notícias dele. A senhora não me contou nada sobre o desaparecimento de meu pai. Será que Ângelo não está enganado? Agnes, desde que seu filho passou a entrar em sintonia com os seres de luz, ele nunca cometeu um engano. Meu pequeno Nicolás foi seu pai e está de volta como seu sobrinho. É uma nova história. Sabemos que Murilo também foi Rômulo, meu ex-noivo. Ele não falou nada sobre o irmãozinho Lucas ser a reencarnação de alguém que conhecemos. Me parece que é comum o reencarne de espíritos que de alguma forma fizeram parte de nossa história." "Ângelo não disse nada sobre Lucas", respondeu Agnes para Aline, sem prestar muita atenção nas palavras da cunhada. Ela estava preocupada com o estado de saúde de Magda e perguntou: "Mamãe, a senhora está melhor?" "Estou, filha.
A sensibilidade mediúnica de Ângelo me deixa agitada. Fui pega de surpresa. Quando segurei Nicolás em meus braços, senti algo especial. Parecia que já o conhecia de algum lugar. Por essa razão, creio que Ângelo não mentiu. Pobre homem. Morreu sozinho e foi enterrado como indigente. Será que a mulher que fugiu com meu marido não deu queixa do desaparecimento dele? Não sabemos como se deram os fatos, mamãe. Não julgue sem conhecer a verdade. Talvez ela não estivesse mais com ele na época em que ele desencarnou. Quero saber a verdade sobre o que aconteceu. Esperem aí. Magda saiu do quarto e seguiu até o jardim da maternidade. Chegando lá, ligou para sua casa na Itália e pediu para a governanta procurar um número em uma velha agenda de telefones. Pouco depois, a mulher passou para Magda o número que ela procurava. QP ao discar o número que tinha nas mãos, Magda não tinha certeza de que ele ainda pertencia à mesma pessoa. Ela achava que a irmã de seu ex-marido havia se mudado da velha casa da família de Agenor, o pai de Atila e Agnes, e, no primeiro toque, seu coração acelerou. Não era agradável revirar o passado. Do outro lado da linha, uma moça atendeu a ligação e passou o novo número da antiga moradora do endereço. Magda anotou e ligou novamente. Agora, tinha certeza de que falaria com Rose, a irmã mais nova de Agenor. Pouco depois, Rose reconheceu a voz do outro lado da linha e disse: Finalmente você entrou em contato, Magda. Como vai? Bem, e você? Seguindo em frente. Meus sobrinhos estão bem? Estão ótimos. Você me ligou para saber do paradeiro de meu irmão. Exatamente. Você tem notícias dele? Você não ficou sabendo que há muito tempo é viúva? Após fugir com sua vizinha, Agenor sofreu um grave acidente no mar do Nordeste. O que aconteceu? Ele abusou do álcool, entrou no mar durante a noite e se afogou. Meu irmão foi enterrado como indigente. Que coisa não triste. E como a família ficou sabendo do afogamento? A amante de meu irmão acabou se envolvendo com uma pessoa de má índole e foi presa por algumas questões que não vêm ao caso. Em um determinado momento, não aguentou a pressão do interrogatório e acabou contando para a polícia sobre esse assunto. Queríamos fazer a remoção dos restos mortais de Agenor, mas, depois de 5 anos, as ossadas de indigentes são enviadas para o incinerador. Era tarde demais. Já haviam se passado 15 anos. Sinto muito, Rose. Nós também sentimos. O que ele fez com você não foi certo, mas meu irmão não merecia um final triste como esse. Espero que o tempo tenha cicatrizado a ferida que ele deixou em seu coração. Magda, lhe peço que o perdoe pelo erro. Não se preocupe com isso. Essa ferida já cicatrizou. Enfrentei meus desafios, venci e me tornei uma mulher forte e independente. Criei meus filhos com dignidade e hoje tenho muito orgulho deles. Tenho 4 netos lindos e saudáveis. É muito bom ouvir que perdoou meu irmão. Parabéns pela bela família que você formou. Fique em paz, Magda. Obrigada. Que Deus ilumine seus caminhos. Magda desligou o celular e guardou-o na bolsa. Ela estava emocionada e sentia no fundo do seu ser que não havia mais rancor em seu coração pela traição de Agenor. Ela passou a mão nos cabelos para alinhá-los melhor e levantou-se para retornar ao quarto de Aline, desejando segurar o netinho novamente nos braços. Agnes surgiu ansiosa diante de Magda e perguntou: Conseguiu descobrir se meu filho disse a verdade, mamãe? Conversei com sua tia Rose, e ela confirmou a história de Ângelo. Seu pai morreu afogado e foi enterrado como indigente. Ele está de volta, mamãe, e nós o amaremos como um novo ser que nasceu em nossa família. Nicolás é um bebê lindo e merece nosso amor e nossa atenção. Amo o meu pequeno.
Ele é bem-vindo, filha. Não se preocupe por eu conhecer a verdade. Nicolás deixou de ser Agenor quando desencarnou. Quem nasceu ontem foi Nicolás. O espírito pode ser o mesmo, mas o corpo é novo e será criado com todo o nosso amor. Vamos ensiná-lo o que é pertencer a uma família. Conto com você para isso, pois passo muito tempo na Itália. Farei o que puder para ajudar, mamãe. Agora, vamos subir. Quero ficar um pouco mais com meu neto. Adoro o cheirinho de bebê. As duas seguiram em direção ao elevador, e Arthur e Ângelo juntaram-se a elas. Capítulo 69. Laodiceia estava muito feliz, pois concluíra mais uma etapa de sua formação intelectual. Ela descobrira que adorava estudar e que o saber preenchia e alimentava seu espírito. Laodiceia sentia que chegara a hora de colher novas experiências por meio da encarnação e seguiu para a sala dos espíritos sábios para planejar seu aprendizado em sua próxima vida. César estudou incansavelmente e controlou seus instintos mais nocivos. Nesse período, ele habitava a cidade de primeiro nível e podia excursionar com um grupo de alunos para diversos níveis evolutivos, conhecendo belíssimas cidades dentro do ciclo reencarnatório. A sensação era de leveza, paz e alegria. Depois dessa excursão, César, junto com espíritos sábios, ajudou a planejar mais uma experiência terrena. Ele fez promessas em demasia, que não foram computadas pelos espíritos, pois se esquecera de que reencarnar é ficar sob o véu do esquecimento. Os espíritos impediram-no de se impor desafios fortes, pois, quando estivesse encarnado, não conseguiria ultrapassar os desafios que desejava abraçar para seu aprendizado. Ele tinha a esperança de que, quando retornasse, conseguiria deixar o ciclo reencarnatório. César debatia suas ideias na sala de planejamento reencarnatório, quando a porta se abriu e uma moça entrou. Ele ficou encantado e ouviu com clareza seu superior dizer que lá estava o espírito que reencarnaria ao lado dele. Por alguns segundos, César não a reconheceu até que ela tomou assento ao lado dele e segurou sua mão dizendo: "Senti saudades. Como você está, querido?" "Laodiceia, é você?" "Mudei um pouquinho neste período." "Você também está ótimo." "A juventude nos faz bem, César." "Tem razão. Passamos tanto tempo juntos na Terra que nos esquecemos de que fomos jovens lá. Que bom saber que teremos mais uma aventura juntos. Mas, desta vez, não seremos um casal. A experiência anterior foi válida para nós dois. Creio que reencarnaremos como irmãos. Sabe quem nos receberá como filhos? Fui informada de que nossos pais ainda são crianças, então, teremos tempo para nos preparar para esta nova aventura terrena. Murilo e Ana Júlia nos receberão no futuro com todo o amor que merecemos. Eu gosto muito de Murilo e Ana Júlia. Os dois deixaram a sala de mãos dadas e foram conversar no jardim. Eles sentaram-se à beira de um lago e ficaram apreciando os pássaros coloridos que sobrevoavam o local. César acariciou os cabelos de Laodiceia e disse com voz branda e terna: "Ei, senti sua falta. Gosto de conversar com você. Recorda-se de quando éramos jovens na última experiência? Foram agradáveis as primeiras lembranças juntos. Nós tivemos uma vida agitada ao lado de Aline. Tenho certeza de que fizemos o melhor que podíamos." "Você tem razão, minha querida. Aline venceu seus obstáculos. Ela aprendeu que não vale a pena escolher o caminho do suicídio. Quando ela retornar, terá uma jornada mais leve. Ela não é mais uma devedora e aprendeu que a vida é uma bênção do Criador. Aline colherá frutos mais doces pelos caminhos de sua evolução." César, suas palavras são bálsamo aos meus ouvidos. Espero que, nesta nova aventura, você e eu sejamos melhores do que fomos. Aprendi muito depois que desencarnei. Tornei-me mais paciente e tentarei ser mais calmo desta vez, disse César sorrindo.
Que bom que você aproveitou bem seu tempo, meu querido. Estou pronta para voltar, afinal, sempre é tempo de recomeçar. Fim. Inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações de novos audiolivros. Curta, comente e compartilhe. A gratidão é o caminho da evolução. Torne-se membro do canal e dê o seu apoio ao trabalho realizado com muito carinho para você. Este audiolivro representa uma contribuição do canal Surya Chand Audiobook para aqueles que necessitam, como é o caso dos deficientes visuais, e como forma de acesso e divulgação para todos. Lembre-se de valorizar e reconhecer o trabalho do autor, adquirindo suas obras. Venha para o nosso grupo no Telegram e ouça audiolivros exclusivos que somente são postados lá. Veja o link na descrição do vídeo. Gratidão.